Então, debate marxista versus conservador, ou melhor, cristão, né? Dizendo assim. Lucas Pavanato e Gustavo Machado no Inteligência Limitada. Vamos ver qual que é a pergunta que vai sair agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário aí também dizendo o que você acha disso aí tudo. É contigo aí. Sim, 3 minutos pra pergunta. Tá. Posso só antes complementar algumas coisas aqui? Pode, ele passou um pouco do tempo da pergunta, você tem 30 segundos aí. Beleza. Primeiramente, quando ele fala que não teve um aumento do Estado, é mentira, falácia. Você olhar para antes da Constituição de 88, por exemplo, você não tinha o SUS, você não tinha o Bolsa Família também, que é algo muito recente. Então você teve sim um aumento do aparato do Estado atuando, e esse aparato exigiu um crescimento da dívida e um crescimento dos impostos. E a dívida, na verdade, ela é uma forma de... Ele tá mais calmo, né? Acho que ele viu que tava dando errado ficar gritando no início do debate, agora ele tá um pouquinho mais calmo. Imposto também. Porque quando o governo ele precisa aumentar a dívida, necessariamente vai ter, para ele conseguir equalizar isso, caso ele não aumente impostos, ele vai ter que ter um aumento da base monetária. Aumento da base monetária gera inflação. Inclusive, a inflação atual é culpa do Lula. Eu já vou emendar minha pergunta aqui. Você, com certeza, no segundo turno, votou no Lula. Eu queria saber se a inflação de hoje é culpa dele e se você concorda com as medidas do atual governo de aumentar. Por exemplo, o Bolsonaro, ele estava mantendo, obviamente teve a pandemia que dificultou a questão da dívida, mas ele manteve no final do governo ali um superávit. O governo Lula, ele não mantém mais superávit, ele tem aumentado a dívida. Eu queria saber se você concorda com essas medidas que geram inflação e punem o mais pobre, que você diz defender, mas com certeza não defende. Nossa, é muita lacração. É muita lacração. Puta que pariu. Eu sei que é complicado utilizar desses exemplos, né? Porque eles surgem também nesse processo de capitalismo com, primeiramente, o processo colonial. Mas países com altos gastos públicos, né? Como Noruega, Suécia e Dinamarca, apresentam dívidas públicas relativamente baixas quando comparado com a proporção dela e a proporção do PIB. Né? O modelo escandinavo, que os liberais tanto gostam de defender, né, e progressistas também, ele combina esses altos impostos e serviços públicos robustos também, né, sem que isso tenha levado a crises fiscais graves. Né? Então, esse aumento de base monetária, ele não necessariamente acompanha um aumento da inflação, né, uma vez que a gente tenha investimento em serviços públicos, né, em infraestrutura pública. Né? Até nos Estados Unidos, que tem um setor público relativamente maior do que países europeus, por exemplo, apresenta uma das maiores dívidas públicas do mundo, né, que ultrapassa 100% do PIB, por exemplo. Né? O Japão também, que tem um modelo econômico que privilegia o setor privado, ele também tem uma dívida pública muito grande, né? Chega a ser 2 vezes o valor do PIB do país, né? Mesmo sem ter um estado tão forte assim, né, como ele diz ser, né, esse tal de estado de bem social, né, com SUS, com Bolsa Família, com esse tipo de coisa, né. Então, a base monetária, ela não necessariamente leva à inflação ou crise, né, não necessariamente leva, mas segue o bonde. Ó, nem usou os 3 minutos, então manda bala aí agora, 5 minutos para resposta. Claro, de fundo não concordo com nenhuma das medidas do governo Lula. De fato... O Jusão me pediu pra fazer esse debate lá no Instagram, eu vi, Jusão. Você me pedindo pra fazer o debate e não recebeu notificação. Acontece por aqui, né? Esse canal de a gente começar a live e os inscritos não recebendo notificação, né? Talvez seja boicote do YouTube, talvez seja boicote da Google, talvez seja boicote da ABIN, né? Mas a gente segue fazendo as lives aqui mesmo. Vamos lá. Votei no segundo turno, quando ele bem diz, ou seja, você tem uma alternativa. No primeiro turno você votou em quem? Primeiro turno eu votei na Vera, do PSTU, partido ao qual eu pertenço, sem dúvida alguma. Opa, Esse é realmente o meu voto. Caso vocês não saibam quem eu votei no Leonardo Pericles, né, que é do meu partido, no primeiro, depois no Lula. O segundo turno você tem que escolher entre 2 opções e a razão principal pela qual esse voto no Lula no segundo turno diz respeito à ameaça às liberdades democráticas. Nem estou falando da democracia como sistema, seja a liberdade de você se organizar, seja no local de trabalho, seja politicamente, que está claramente ameaçada com Bolsonaro e como hoje salta... O que a gente tem visto recentemente até, né, vocês viram a delação do Cid, né, do Patrick da Zorra Total, né, o que a gente tem visto na verdade não é só uma ameaça de liberdades constitucionalmente protegidas no seio da democracia burguesa, o que a gente tem visto é, na verdade, uma tentativa de total ruptura com o sistema republicano, né, que a gente conhece, né, é isso que a gente viu durante o governo Bolsonaro, né, com a tentativa de golpe que tentou dar-se no Brasil. Mas segue.
aos olhos, que a gente já conhece aí os eventos do 8 de janeiro e por aí vai. Mas veja, o governo Lula não tem como resolver, e isso nós denunciamos desde sempre, foi apresentado com detalhes, sem mexer na questão da propriedade, não tem como resolver o problema do Brasil em todos os sentidos imagináveis. Passa. Fora que também, né, como que desce o nível do debate, né? A pauta do debate agora é em quem que você votou, né? Onde que você estava em 2018, né? Onde que você estava em 2022, né? Em quem que você votou para saber quem é que você é, né? Como que desce o nível? É foda. Pelo primeiro lugar, pelo fato de que o Brasil não tem um projeto de desenvolvimento e os próprios setores capitalistas brasileiros não têm interesse em ter um projeto de desenvolvimento. Por quê? Porque investir em setores de alto valor agregado, setores como eletroeletrônico, transistor, setores que empregam uma massa grande de trabalhadores, de alta qualificação, implica investimentos de longo prazo, sem nenhuma certeza do retorno. É melhor você investir no agronegócio, na mineração, que as minas estão aí, no agronegócio onde você expande extensivamente a sua produção e não necessariamente em tecnologia, por exemplo, desmatando a Amazônia. Então o centro do Brasil é esse, é um país economicamente cada vez mais centrado em produção primária, que emprega pouco, paga mau salário, o negócio é 80% de informalidade, só para dar um exemplo. Então, o primeiro aspecto é esse. Não há no governo Lula nenhum projeto sério de desenvolvimento do país, porque não quer mexer na questão da propriedade. E os agentes, um segura na mão de Deus e vai, que é o liberalismo, né? De fato, esse vínculo teológico eu concordo que tem, né? O liberalismo funciona assim, é a premissa científica, segura na mão de Deus e vai, deixa rolar. Deixa rolar. O deixa rolar aqui no Brasil significa crescimento dos setores com pouco valor agregado, pouco emprego, não voltado para o mercado interno. A gente vê a inflação aí do ovo, por exemplo, é um exemplo disso, né? Você vende a cotação pelo preço do mercado internacional. E segundo, não mexe no problema da distribuição. Né? Não há nenhuma medida do governo que mexe no problema da distribuição. Um país onde nós fizemos esse cálculo no estudo do ILAESE, os 200 maiores grupos econômicos do Brasil controlam cerca de 50% do PIB do país. Né, os 200 maiores grupos econômicos, sendo que desses 200 grupos econômicos, uma boa metade é estrangeira e o excedente que elas produzem migram para suas matrizes no exterior. Né, os Estados Unidos vive disso, por exemplo, há muito tempo, déficit comercial há mais de 40 anos, mas as empresas americanas espalhadas pelo mundo tapam esse déficit com os excedentes que migram sem qualquer troca para fora. Então, não há mudança nem do ponto de vista da distribuição e nem do ponto de vista de qualquer tipo de projeto de desenvolvimento. O que o Lula chamou de projeto aí de fomentar a industrialização no Brasil foi subsídios para alguns setores, como a siderurgia, que continua produzindo a mesma coisa do que ela produzia antes do governo Lula entrar, literalmente a mesma coisa. O preço subiu, ela teve um lucro maior, subsídio do governo, o que eles pegam e fazem com esse excedente? Nós voltamos de novo à questão que o Pavanato não vai poder responder nunca. Que é o quê? Pega isso e bota em títulos da dívida, para a gente pagar o Estado e o Estado pagar juros para essas grandes empresas. É isso que eu ia comentar, né? Também tem esse processo de financiarização da economia brasileira, né? Eu já comentei sobre isso no debate. Calejão Bolado mandou R$5. Camarada, você merece mais inscritos. Comentários muito bons. Ô, camarada Calejão Bolado. Eu não tanco seu nickname. Mas obrigado, camarada. Mas onde que eu tava mesmo? É sobre a questão que eu comentei do debate do Elias Jabbour, né? Sobre existir uma lógica ricardiana na administração da dívida pública no Brasil, né? Porque o que a gente tem empresário não gosta de correr risco. Não gosta de correr risco, né? Então a gente aceita que a dívida pública seja muito alta. E também tem as políticas de ajuste fiscal, né? As políticas de austeridade fiscal, né? Como, por exemplo, a emenda de teto de gastos de 2016, né? Que institucionalizou essa lógica, né? E restringe o crescimento do gasto público, né? E também tem essa questão da gente manter a dívida pública alta, né? Porque isso daí também desestimula investimentos produtivos, porque o custo do crédito ele se torna muito alto, né? Então, no Brasil, o que a gente tem é que não se investe em infraestrutura, não se investe né, os próprios capitalistas brasileiros não investem em empreendimentos de alto custo, de alto risco, né, não industrializam o país, né, como acontece em outros países de capitalismo mais desenvolvido industrialmente, né, e tendem à exportação de commodities, tendem à exportação de produtos de baixo valor agregado e também a investimento em dívida pública, né. Porque, afinal de contas, é o caminho mais rentável e com menos custos, né? E com menos riscos também. Né? É assim que funciona o capitalismo brasileiro. É assim que funciona. A gente comentou sobre isso no debate do Elias Jabbour. Mas, agora, sobre ele ter falado que o liberalismo é segura na mão de Deus e vai,
Eu também já comentei sobre isso aqui em outras lives, né? Mas o que a gente percebe nesse pessoal que defende o livre mercado é que, na verdade, eles são darwinistas sociais disfarçados, né, gente? A ideologia desses caras, ela é baseada, embora eles tentam esconder isso, mas ela é baseada em basicamente 2 autores. Eu defendo muito essa tese. São 2 autores que embasam esse tipo de liberalismo maluco que pede pelo fim do Estado e não tem que ter Estado, tem que ter liberalismo, libera tudo que resolve. Esses 2 autores são Thomas Malthus, do malthusianismo, né, a teoria pessimista de Malthus, e também Herbert Spencer, né, que é o pai, digamos assim, do darwinismo social, né, considerado por muitos autores como tal, né. O Herbert Spencer tem um livro chamado O Homem contra o Estado, inclusive, né. É basicamente baseado nesses caras, que esses caras tendem a propor esse tipo de proposta para dissolução total de serviços de assistencialismo público. É muito importante esses 2 autores para os liberais, né? Embora os liberais eles não admitem que tem, digamos assim, um parentesco, se você olhar na linha do tempo dessas ideias liberais com esses 2 autores. Né, com Herbert Spencer e Thomas Malthus, né, que são basicamente autores que embasaram no darwinismo social, né? Basicamente, o que eles propõem é sobrevivência do mais adaptado, né? Sobrevivência do mais adaptado na sociedade. Seleção natural, ou seja, nasceu rico, continua rico a vida toda, nasceu pobre, o Estado não faz absolutamente nada por você, vai morrer na pobreza, e é bom que morra mesmo, porque isso daí é seleção natural, no final das contas, né? Vai preservar os mais adaptados ao sistema econômico vigente, né? Então é basicamente isso, né? O liberalismo é simplesmente isso, né? É darwinismo social na economia, né? O que é a definição de darwinismo social, claro. Mas segue. Sim, não basta ser liberal, tem que também defender pseudociência e darwinismo social. Se você olhar a história do darwinismo social, é basicamente isso, né? São autores liberais defendendo que o Estado não tem que existir e que os fracos, digamos assim, né? Os menos adaptados têm que morrer e liberar espaço para os mais adaptados, né? Digamos assim, para os ricos, né? E é muito bom porque tem esse fundo até mesmo genético, né? Porque a gente sabe muito bem que essas riquezas ancestralmente são passadas de herdeiro para herdeiro. Né? São passadas de herdeiro para herdeiro. Né? Quem são os grandes empresários que dominam o sistema capitalista hoje em dia? Né? São parentes de donos de escravos. Descendentes diretos de donos de escravos. Segue. Empresas, né, de todos esses setores, sem nenhuma ampliação da escala de produção, nem nada nessa direção. Então, o Pavanato não respondeu a questão feita lá atrás, que mostra a queda dos gastos públicos em serviços nos últimos 30 anos, e ainda assim a situação do Brasil não melhorou, e não vai responder também a questão do endividamento público como sendo aí a salvaguarda do capital privado que não quer mais se expandir e não quer se ampliar. Com relação ao governo Lula, nenhuma dificuldade de responder isso, os materiais que nós publicamos denunciam o governo Lula desde 2002. Né? Denunciam, nós temos revistas, dossiês sobre a análise do governo Lula desde o primeiro mandato. Então, evidentemente que não ia solucionar nenhum problema e as medidas com relação à inflação são totalmente inefetivas, porque qualquer mudança... Genético não, é eugenista, né? Basta ver o Elon Musk, né? A maluquice dele de ter, sei lá, 40 filhos e porque ele tá tentando preservar os genes, né, do empreendedorismo na sociedade, né? Os empresários tendem, que seguem a cartilha dele, também tendem a fazer esse tipo de coisa, né? Eles querem ter o máximo, olha que maluquice, eles querem ter o máximo de filhos possível para poder substituir a população vigente. Pseudociência a serviço dos preconceitos desses escrotos. Com certeza, é por isso que a gente defende ciência nesse canal aqui. É por isso que a gente defende ciência, né? Embora a gente tenha um histórico lamentável da ciência, né, da história da ciência, que se mistura com esse tipo de pseudociência, né, que hoje a gente sabe que é pseudociência, mas que anteriormente era considerado ciência de fato, ainda assim a gente defende ciência, né, defende a ciência atual, né, como contraponto a esse tipo de teoria pseudocientífica trazida pelos liberais. Na base monetária, que não altere o que a moeda expressa, que é a produção, não vai ter consequência nenhuma. Agora, o que eu queria ver a resposta liberal é a resposta de como, de uma perspectiva liberal, ou se preferir chamar de conservadora, não tem nenhum problema, para resolver o problema da desindustrialização do Brasil, que reduz a cadeia de valor do que é produzido aqui, onde as indústrias que agregam mais valor, que tem mais trabalho qualificado, saem do país. Como é que, de uma perspectiva liberal, você pode resolver isso? E até fazendo um adendo, né? Será que é com medidas como a de Bolsonaro, que autorizou a venda da Embraer para a Boeing? Será que o Trump autorizaria a venda da Boeing para qualquer empresa do mundo? Então, como que você resolveria esse problema aí do Brasil, Pavanato?
Qual que seria a solução? A gente tá na réplica agora. Você quer já mandar a pergunta? Porque você tava... Eu acho que foi uma boa emenda. Foi? Então beleza. Mandar, Então ele já mandou a pergunta, não temos não. réplica, você já tem, então, 5 minutos para a resposta Bom, aí. se no Mas essa ficou sendo a minha pergunta? Você quer ampliar a pergunta? Pode Porque ampliar. Pode ampliar, pode Antes ampliar. eu tava na réplica. Na réplica, Não, porque antes eu tive os 5 minutos Aí respondendo a ele. Agora ele tem a réplica. Verdade. Os Agora 3 ele tem a minutos da réplica, réplica ele depois eu usou menos. pergunto. Isso, Agora depois então eu pergunto. você... Eu fiz os 5 minutos, agora ele tem 3 minutos da réplica. Tá bom. Depois é a minha pergunta. Mas ele não Tá quer... bom. Você quer a réplica? Para Não, responder isso? Pode ser. Pode ser. responder Então sem problema. manda. Primeiro, realmente, né? Se no liberalismo é segura nas mãos de Deus e vai, no comunismo é segura nas mãos do próprio Satanás. É o que aconteceu na prática, o inferno começa na terra, ele não vai conseguir. Olha a lacradinha, né? Mais uma vez, tentando montar essa relação semiótica, né? Eu tô do lado de Deus, o comunista tá do lado do capeta, né? Do capiroto, né? Eu sou cristão, meu oponente aqui é um anticristo. Consegui citar aqui pra mim nenhuma experiência de socialismo bem sucedida, porque nunca aconteceu e nunca vai acontecer. É uma utopia impossível. E você tem essa questão da industrialização. A desindustrialização não é necessariamente um problema. Um país pode muito bem se concentrar naquilo que ele faz de melhor e agregar capital naquilo. E isso pode sim levar ao desenvolvimento. Você tem, por exemplo, regiões hoje do Maranhão, para onde o agronegócio está indo, o agro que ele demoniza aqui, e essas regiões tiveram melhorias nos dados, nos índices de desenvolvimento humano e nos índices também de renda. Então, isso prova que você pode sim agregar capital em outros países. Por exemplo, você tem países no mundo que não tem uma grande indústria. E esses países não deixam de ser ricos. A Suíça tem uma grande indústria? Não tem. Ela deixa de ser, não deixa de ser rica. Continua sendo rica. Você tem outros países também que seguem essa mesma lógica. Então essa falácia de que o país ele tem que ter indústria, o Brasil já apostou nesse modelo. Apostou nos governos de Getúlio Vargas, funcionou. Nós continuamos sendo É a mesma coisa do Engiléu, né? Pra você ver a que ponto chega, né? Chega-se a defender diretamente o processo de desindustrialização do Brasil, cara. Isso é muito grave. É muito grave. Somos hoje um país rico ou nós continuamos sendo um país patinando na pobreza? Nós continuamos sendo um país patinando na pobreza. Então, a verdade é que o capitalismo, nenhuma mudança social na história do planeta gerou tanta riqueza e desconcentrou tanta riqueza quanto o capitalismo. Porque antes da Revolução Industrial, puta que pariu, o poder estava simplesmente concentrado na mão dos nobres, da nobreza. Hoje em dia, existe mobilidade social. As pessoas ascendem e declinam. Os bilionários de hoje, eles não são todos os mesmos de 100 anos atrás. Não são. Um ou dois, não. Mudou. Não, a maioria. A maioria mudou. Você tá mentindo, você sabe disso. Você tá mentindo. Não, sei. A maioria, você sabe sim. Você faz falar isso daqui. Tem algumas famílias aí que estão desde sempre. Algumas. É a minoria. É a minoria. Sei não. É a minoria. Tem ascensão, tem a possibilidade de ascensão que você não tinha nos regimes anteriores. Até acredito que o meu amigo aqui jamais ia preferir viver antes da Revolução Industrial. Ele deve preferir viver agora, que é depois da Revolução Industrial e que você teve todas essas vantagens. Inclusive, depois se puder colocar ali, tem um gráfico que eu trouxe. Nossa, ele vai trazer o argumento do Steven Pinker, né? De que o sofrimento tá diminuindo no mundo por causa do capitalismo. Mas, agora, com relação ao que ele tá falando, não tem contradição alguma, né, nas coisas que ele tá dizendo. Certamente o capitalismo, ele levou, sim, a todo esse tipo de coisa que ele está citando aqui, né? Levou a certa mobilidade social, levou a uma certa desconcentração de poder, né? Uma vez que anteriormente a gente tinha um sistema monárquico, né, em que o poder era passado hereditariamente. O contraponto que ele está trazendo aqui é o típico contraponto que a gente vê historicamente entre o liberal e o conservador, né? Entre o liberal e o monarquista. O que ele está trazendo aqui não é o contraponto ao marxista, é um contraponto àquele reacionário que o Gustavo já debateu anteriormente, que queria voltar à Idade Média. Teve um outro cara que queria voltar à Idade Média. Dizia que as coisas deram errado a partir do momento que se aboliu a monarquia. Tem esse efeito aqui. E eu vou dizer uma coisa. Esse cara só tá dizendo isso daqui porque ele não leu a porra do livro que ele trouxe no início do debate. O Manifesto do Partido Comunista. Porque no Manifesto do Partido Comunista, que é um panfleto, né, que daria pra ele ter lido rapidamente antes de ir pro debate,
O Marx ele já traz essa questão de que o capitalismo ele trouxe o refino da técnica, trouxe um processo de industrialização, trouxe um processo de domesticação da natureza muito forte, né? Desenvolveu muita coisa depois de ter abolido o sistema feudal. Mostrando essas evoluções aí pós-revolução industrial, que são revoluções que geraram realmente riqueza. E você tem aqui, nunca imaginei que eu ia debater com um comunista e ele ia falar que votou no Lula pensando nas liberdades democráticas. O comunismo em si atenta contra as liberdades democráticas. O comunismo confiscou propriedades, o comunismo matou, o comunismo acabou. Não existe democracia liberal e comunismo. Você concorda com a democracia liberal? Não concorda. Você não concorda com a democracia. Não adianta fingir que defende democracia aqui pra ganhar a simpatia do público. Deixa claro, eu não defendo democracia. Fala, eu defendo a ditadura do proletariado. Não adianta mentir. Aí ele fala, eu sabia que o Lula não ia resolver o problema. E votou mesmo assim. Como que a gente vai confiar em um cara que o juízo dele pra presidência da república é o juízo de que ele sabia que o cara era ruim e mesmo assim ele apostou no problema? Então... Acabou o tempo, Lucas. São essas... Graças a Deus. Olha como é que o nível do debate cai, né? Você é desqualificado porque você votou no Patê. Né? E o Patê roubou a galáxia inteira. Você votou no Lula, você fez o L. Olha como é que desqualifica completamente o debate. É impressionante. Eu também acho impressionante como que as pessoas decidem votar no cara desse. As mentiras que ele trouxe aqui são muitas, é até difícil, porque a estratégia dele é falar como intelectual, soltar várias falácias, pra depois você não ter tempo suficiente pra responder, mas tentei responder o máximo possível. Não, mas ele vai te fazer uma pergunta, você pode aproveitar esse tempo pra colocar. Você quer colocar alguma coisa pra apoiar a pergunta que o Gustavo vai fazer? Vamos lá. É o que ele pediu. Então coloca aí na tela. Vai vir pra próxima pergunta então. Eu vou terminar esse corte por aqui. Então se você gostou do corte, se inscreva no canal, deixe seu like e também o seu comentário dizendo o que você acha disso daí tudo. Tá intancável o debate, viu? Tá intancável, né? Mas a gente vai até o final. Hoje a gente vai até o final. Será que a gente vai conseguir? Não sei se a gente vai conseguir.